Série especial Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai. Na expectativa de abertura dos arquivos ultra-secretos da Guerra do Paraguai, a Rede Brasil Atual vai discutir o conflito armado mais violento da América do Sul e até hoje não totalmente esclarecido. O episódio que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, encerrado em 1870, tem reflexos até hoje na história dos países envolvidos. A quem interessa manter em segredo esses documentos? A opinião pública brasileira não tem direito à verdade? Quem tem medo da Guerra do Paraguai? Série especial de entrevistas da Rede Brasil Atual. Os brasileiros conhecem pouco a cultura paraguaia e muitas vezes o Paraguai vira sinônimo de algo falso por conta dos produtos falsificados comercializados no país vizinho, na região de fronteira, em Ciudad del Este, ao lado de Foz do Iguaçu. Para tentar acabar com esse tipo de preconceito e divulgar a cultura do país vizinho aqui no Brasil, foi criado em São Paulo o Núcleo Cultural Guarani Paraguai Tietê. O nosso diretor de jornalismo, Oswaldo Luiz Colibrivita, e eu vamos conversar agora com Nancy Areco, integrante desse núcleo cultural. Bom dia, Nancy. Bom dia para vocês. Bom dia, Nancy. Obrigada aí pelo convite. Primeira pergunta, você está acompanhando a nossa série Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai? Eu queria saber qual a sua posição com relação a essa abertura, né, dos arquivos ultra secretos aí da Guerra do Paraguai. Bom, em primeiro lugar, falar que foi muito boa a iniciativa de vocês. Eu estou morando no Brasil há 8 anos. É um tempo, acho que é suficiente para captar um pouquinho o interesse da mídia brasileira sobre o Paraguai, aquele Paraguai que tem um conteúdo histórico, cultural e social, que não é só fronteira. Então, por isso, parabenizo vocês pela iniciativa de ter entrado num tema, acho, não muito agradável para muitos setores conservadores do Brasil. Também acho que o Paraguai ainda é um país vulnerável, muito sensível, é um país ainda desprotegido. Então, a iniciativa de vocês, sem dúvida alguma, servirá para fortalecer grupos de historiadores, grupos de intelectuais paraguaios que lutam por que a verdadeira história de aquela triste contienda seja conhecida. E é bom que, como o maior país, também deixe exemplo de justiça, de equidade, de igualdade. E por isso é bom que lutem aqui, sobretudo aqui, né, pela abertura desses arquivos. E eu 100% estou a favor do trabalho de vocês e de que esses arquivos sejam abertos. Nancy, quando a gente fala do Paraguai, né, agora na Copa América se falou muito do Paraguai. Chegou na final, Copa né? Chegou na final com o Uruguai. Na Copa do Mundo também, a Riquelme agora virou moda, né? Todo mundo entrevistou a Riquelme, ela veio pro Brasil, posou na revista Playboy e tudo mais. Virou uma personagem como torcedora símbolo do Paraguai. Mas o que se tem de notícia quando se fala de Paraguai vem carregado de um preconceito muito grande. Até a palavra paraguaia, por exemplo. Cavalo paraguaio. É o cavalo que não chega, que pode disparar, mas não chega no final. Em corrida, né? Corrida de cavalo. A palavra já tem uma coisa pejorativa mesmo. Uísque paraguaio, uísque falsificado, mesmo que não seja. E como é que você vê tudo isso, esse preconceito dessas palavras com relação ao Paraguai? E a Nancy, que é jornalista, exato, né, que chega aqui no Brasil e se depara com essa realidade. Não sei se foi surpresa para ela, né? Com relação a isso, queria falar que o Brasil, a maioria dos brasileiros não conhecem Paraguai e muitos falam sem saber e sem conhecer. Para começar, todas essas frases pejorativas, muitas cheias de chacotas, foi uma invenção, foi fabricada por uma mídia muito poderosa aqui do Brasil, por interesses econômicos, fundamentalmente dos donos dessa emissora, para tratar de prejudicar um comércio de fronteira que não é para Cidade del Este, muito conhecido aqui. E qual que é o meio de comunicação que você se referiu? Eu não posso citar o nome, mas se uma grande emissora. Já sabemos. Se as pessoas acham que gostam muito das novelas, eu não vou entrar em detalhes. É só perguntar onde vão os bandidos nas novelas brasileiras, aonde fugem os bandidos. Verdade. E quero aclarar que Cidade del Este é apenas uma cidade da República do Paraguai
E então, quando eu cheguei aqui, percebi esse desconhecimento dos irmãos brasileiros sobre o Paraguai, porque no Paraguai a gente entende que o uruguaio é um irmão, o brasileiro é um irmão, o chileno também. E quando eu cheguei aqui, eu pude comprovar que aqui o paraguaio não é irmão. Aqui o paraguaio é um tema para ser debochado, para ser piadas. Então, para mim, que morei já na Europa, morei em outros países, a surpresa foi muito desagradável, porque de todos os países onde o paraguaio é menos acolhido é aqui no Brasil. Para aqueles que nunca foram e que só escutam as grandes redes de jornalismo do Brasil, quero falar que no Paraguai não se conhece, graças a Deus, esse conceito que se tem do Paraguai aqui. Os paraguaios acham que os brasileiros gostam do Paraguai, que gostam dos paraguaios. Então, quando eu cheguei aqui, fiquei um pouquinho com uma dívida moral com meu país. Não achei justo que muitos amigos meus fiquem idolatrando os brasileiros, amando o Brasil. E fiquei um pouco com uma questão assim de falar, eu posso permitir isto? Eu posso permitir que aqui fiquem tirando sarro do meu país e lá fiquem idolatrando o Brasil? Não é justo, não, isso não pode ser. A gente tem orgulho, a gente tem muita identidade cultural, a gente tem muita história. O Paraguai é um país que existe até hoje em dia porque Deus é grande, E então acho que muitas coisas aqui têm que ser corrigidas. Lamentavelmente também nossos governos não ajudaram para que essa imagem do Paraguai seja combatida, essa imagem pejorativa que no Brasil fabricaram, seja combatida. Por que falo isto? Porque muitos governos foram complacentes com a máfia, a criminalidade, a corrupção que mora nas fronteiras com o Brasil. Quero señalar aqui que as fronteiras paraguaias com a Argentina e com a Bolívia não têm esse tipo de problemas. Então, é importante que aqui no Brasil enxerguem o país que tem, a problemática que tem o país social e que, lamentavelmente, acaba influenciando negativamente as fronteiras paraguaias. Então, isso aí, não sei se vai acabar, não sei se está sendo levado adelante por governos progressistas, como o de Lugo, como a de Lula, a Dilma. Eu não sei o que responder nesse momento. Estamos conversando com a jornalista Nancy Areco, do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT. Nancy, quantos habitantes tem o Paraguai e como é que surgiu a Cidade de Leste? O Paraguai é um país de 6 milhões de habitantes, dos quais 3 milhões estão fora, estão morando principalmente na Argentina, na Espanha e nos Estados Unidos. Então, só praticamente tem 3 milhões de habitantes, um país um pouquinho maior que o Uruguai é mais pequeno e tem 3 milhões de habitantes. Então, é bom lembrar também que Cidade de Leste nasceu de uma concepção da época do Stroessner, um ditador do Paraguai que tinha muita, vamos falar assim, boa amizade com os ditadores da época do Brasil, e ambos governos da época tiveram muito resultado dessa ilegalidade que foi criada na fronteira, mas principalmente criada, alimentada e sustentada pela necessidade do Brasil. Cidade de Leste não existe porque Paraguai precisa de Cidade de Leste. Isso é importante que os irmãos brasileiros entendam. Os paraguaios não precisam de Cidade de Leste. Não precisam das coisas que se fazem nas fronteiras com o Brasil. Isso está aí para alimentar um setor que lamentavelmente no Brasil não consegue atingir um estado econômico de sobrevivência. Quer dizer, a gente está falando aqui do contrabando. Existe contrabando, tenho entendido, também na fronteira de Uruguai com o Brasil, de certos tipos de produtos. O importante é entender aqui que Cidade de Leste foi uma concepção da época da ditadura do Paraguai. A cidade chamava Puerto Stroessner. Exatamente. É a época que eu fui lá, faz Exatamente. tanto tempo. Então, o Paraguai vem, para entender o Paraguai, tem que ser entendido a história política do Paraguai.
para começar. Então, ele vem tratando de sobrelevar o 1845 para frente. Nessa época, o Brasil já era desenvolvido, a Argentina também. Então, o estrago que causou a guerra da Tríplice Aliança não é o mesmo estrago que sofreram aqui ou na Argentina ou no Uruguai. O estrago principal, o país ficou destruído, lamentavelmente, por aquela triste situação. A partir daí, procurou se erguer, não conseguiu, teve muitos problemas políticos. Ele voltou a enfrentar guerras internas, depois voltou a enfrentar uma guerra com a Bolívia pelo Chaco. E assim foram se sucedendo governos até a chegada do Stroessner, que ficou no poder 35 anos. Quando você fala do Paraguai, tem que, primeira coisa, entender a história política do país. O Stroessner também já vem enfrentando a problemática das fronteiras, porque foi uma coisa que não ficou clara, apesar da guerra toda. Ficou uma questão aí, se essa parte minha não é. Muitos falam que ele teve que fazer um acordo com o Brasil por Itaipu, porque era uma briga se a sete queda era brasileira ou era paraguaia. Então a questão foi aí que foi, assim foi que nasceu a Itaipu, por exemplo, né? Então aí veio a Cidade do Leste. Ele criou isso a pedido da época dos ditadores do Brasil, porque o Brasil já tinha umas leis econômicas, fiscais e tal. Como vai falar, se venham aqui, estamos pertinho. ¿Por que Cidade do Leste não fica no meio do Paraguai, por exemplo? Não ia ter o mesmo êxito que tem. Se tem algum tipo de maldade na mídia brasileira, de só olhar esse pontinho comercial e de falar que Cidade do Leste, que o contrabando. O contrabando não fazem os paraguaios. Nós somos um pouquinho vítimas, ou nós que moramos no Brasil, sobretudo, um pouquinho vítimas de bullying, de escutar todo dia essa questão aí, e de isso e daquilo, né? Está na hora de mudar a imagem, né? Eu falo assim, é uma imagem, concordo que o Paraguai fez muito para que no Brasil se tenha essa imagem, mas não é, nem são todos os paraguaios. É aquela pessoa que teve muito lucro com isso. Nunca esqueçam que Stroessner veio exiliado ao Brasil. Verdade. O Brasil abriu as portas deste país, abriram os braços a um bandido. No Paraguai, a gente acha que ele é um assassino, que ele perseguiu muitas pessoas. Então, quem deu o abrigo para ele? O maior país desse continente sul-americano chamado Brasil. É hora de acabar. Quando eu comecei a enxergar de outro jeito esse Brasil, quando vim morar aqui, porque eu sou casada com brasileiro, eu tenho família brasileira, eu falei assim para meu marido, e olha que você não é bandido, e você foi para o Paraguai. E ele, uau, ficou, né? Então, está na hora um pouquinho também desse Brasil. Sabem por quê? Entender melhor o Paraguai. Primeiro, entender. E segundo, conhecer as estadísticas. Onde moram os brasileiros, a maior quantidade de brasileiros morando fora do Brasil, onde moram? Eu pergunto para vocês. Não sei, você responda. No Paraguai. Tá vendo? Você até ficou emocionado aqui, a gente percebeu, né? Contando. E eu imagino que se eu fosse Paraguai também ficaria, né? Porque a questão pejorativa é muito grande, você sente isso na pele, né? Mas o Brasil tem muito a ver com esse problema do Paraguai todo, né? Devia ser mais condescendente, e agora está na hora de mudar essa imagem que vocês estão colocando. E eu acho que é o momento certo da gente conhecer melhor o Paraguai. Nós conhecemos pouco o Paraguai, né? O brasileiro tem, eu acho que a obrigação de conhecer os seus vizinhos, né? Melhor do que nunca. E para mudar essa imagem, vocês têm um trabalho pela frente aí, grande trabalho. Nosso núcleo realmente está unido por uma questão de dignidade. Nós não temos absolutamente nenhum suporte, nem econômico, nem local, não temos nada mais. Temos um orgulho e uma identidade muito forte que nos faz fazer coisas, sobretudo demonstrar a cultura do Paraguai quando encontramos espaços. Então, nós temos, por exemplo, uma professora de História, que é professora da PUC de São Paulo, temos um jornalista, na verdade, mas ele é muito amante da língua guarani, estudioso da cultura guarani, ele está também já ensinando aqui na USP, agora daqui a pouco também na PUC. E assim, cada eu estou trazendo muitos documentários, muitos vídeos do Paraguai,
para mostrar os trabalhos dos cineastas. A gente não tem, como falei, um suporte econômico, não temos, praticamente fazemos por essa questão que falei, movidos um pouquinho por uma questão de orgulho e um pouquinho de mostrar que sim, que o Paraguai tem outro rosto, né? Muito não podemos fazer porque temos essas limitações, como falei. E nós entendemos também que a má imagem do Paraguai é um problema que nossas embaixadas, nossos consulados não estão tocando. Então, eu não posso culpar inteiramente ao Brasil, ou a mídia brasileira, ou aos brasileiros. Eu acho também que nós nunca fizemos nossa parte aqui. Também estamos trabalhando nisso, procurando de que as autoridades atuais, que nós consideramos que são mais progressistas, possam ter uma mirada diferente, que possam valorizar o que é uma boa imagem e o que faz uma má imagem, e sobretudo queremos que eles entendam que isso é importante ser trabalhado no Brasil, porque o Brasil é, dentro dessa América toda, é um trampolim, uma vidriera, onde muitos países estão vindo, estão olhando de maneira diferente, e não podemos permitir que venham grandes empresários, venham intelectuais aqui no Brasil e eles estejam recebendo essa informação sempre ruim do Paraguai. O Paraguai recebe a gente com os braços abertos e nós aqui ficamos fazendo deboche do Paraguai, o que é uma injustiça mesmo. É isso mesmo, Colibri. E a gente vai fazer um intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com Nancy Areco, jornalista do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT. Voltamos a conversar com a jornalista Nancy Areco, do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT. Nancy, vocês não têm uma sede do núcleo aqui em São Paulo. Vocês já pediram ao embaixador do Paraguai aqui no Brasil essa sede, ou ao presidente Lugo? E depois eu queria saber também como é que vocês atuam junto aos meios de comunicação. O Paraguai não tem embaixador no Brasil, justamente porque o governo que assumiu no Paraguai deixou fora 60 anos de poder de um só partido político, que era o mesmo do Alfredo Stroessner. Praticamente o presidente Lugo teve que comandar sozinho o país, porque a Corte Suprema também não teve uma mudança interessante, ao parlamento também. Então, complicado, se complicou muito quando ele mandou os nomes para ser embaixador do Brasil, todos foram vetados, porque praticamente tem no parlamento paraguaio muitos políticos servindo os interesses brasileiros no Paraguai, que são muitos. Eu falei que o Itamaraty, por exemplo, nunca, não sei se falaram alguma vez aqui, mas o principal interesse do Itamaraty é o Paraguai, não é os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, tem muitos interesses políticos dentro do Paraguai mesmo, fazendo um pouquinho uma campanha anti-Paraguai, lamentavelmente, tenho que falar isso. Aí a gente ficou também aqui praticamente desamparado, né? Nós estamos desamparados, vamos falar assim rapidamente. Nós temos embaixada em Brasília, mas não temos embaixador. Não tem embaixador. Não existe tem só nenhum figura, nome aprovado só tem só tem o espaço da embaixada. Desde a era Lugo. Desde a era Lugo. Quer dizer, é um boicote contra o governo Lugo? Sim, o parlamento paraguaio, eu acho que sempre esteve boicoteando o governo dele. Falando em Lugo, já que você citou, a gente tem muita curiosidade de saber, porque quando ele foi eleito, nós aqui, né, o pessoal todo dos sindicalistas, do mundo do trabalho, enfim, todo mundo achou muito boa a eleição dele, né? Só que a gente percebeu que logo no começo ele teve muita dificuldade para caminhar com as coisas, para andar com os projetos que ele tinha, sociais que ele tinha imaginado. É isso mesmo que acontece? Ele tem muita dificuldade? Se ele tem dificuldade para indicar um embaixador aqui no Brasil, imagine para aprovar coisas lá dentro do Paraguai. É isso mesmo? O problema está dentro do Paraguai mesmo. O problema é que desde a época de Alfredo Stroessner, muitos interesses paraguaios passaram a ser controlados pelo Brasil, assim, falando prontamente, né? Então, teve muitos setores dentro do Paraguai, da política paraguaia que... Quando você fala Brasil, são empresários brasileiros. Porque a Dilma teve lá, conversando com o Lugo, a coisa parece amistosa, recentemente, né? Então, eu não posso falar que pode ser, sinceramente, esse tema de política é um pouco complicado para mim, eu posso só falar do que eu acho, que
que de repente eu faço uma leitura morando já aqui do Brasil, que a gente sempre vê de forma diferente seu país quando está fora, né? Então eu acho assim que essa mudança que teve no Paraguai realmente foi um pouquinho assim ao ponto já que o pessoal não aguentava mais morar naquele tudo, só um pouquinho de pessoas para frente, o resto nada, para o povo nada. E ele foi visto como presidente dos pobres, ele é um obispo, né? Obispo, um ex, depois saiu da Igreja Católica, então ele teve toda essa fé, toda essa confiança, essa esperança do povo. De aí para frente, evidentemente, também o fato dele de ter filhos, de que a imprensa começou a espalhar tudo isso, fez muito dano na imagem dele. Acho que tudo isso também prejudicou ele e o entorno dele, já um setor fragilizado de por si, que não tem a força que tem outro partido político. Então foi uma série de coisas, e também o que o pessoal fala lá, que ele também carecia um pouquinho de liderazgo, de saber como dirigir as coisas. Então também acho que o inconveniente também vem um pouquinho da falta de carisma, de liderazgo, de saber lidar com muitas coisas. E de experiência também, né? Porque ele pegou agora o país, né? Claro. Não é uma coisa complicada. E vem de exatamente. uma história, a mesma coisa pegar o primeiro presidente depois da ditadura no Brasil, não foi fácil, né? Não foi fácil. Foi uma transição que fizemos aqui. Ele não, vai pegando mudança do tempo do Stroessner, do partido que liderou 35 anos, né? Só com o Stroessner, e depois continuou mandando sem o Stroessner no país, né? Não é fácil. E ele chega sem uma herança, né? Muito uma herança terrível, né? E chega sem um apoio político também. Que é complicado. Então, eu esqueci de responder aquela pergunta também da embaixada. Como a gente não tem embaixador, também começamos a olhar um pouquinho como é o Brasil no Paraguai e como é Paraguai no Brasil. No Paraguai tem a Casa da Cultura Brasileira, que chama Tom Jobim, apoiada pela embaixada. Então começamos a pesquisar e notamos que aqui no Brasil o Paraguai não tem absolutamente nenhuma presença que não seja além da embaixada, os consulados. Então, queremos que seja equitativo também isso aí, tem convênio, sabemos que corresponde que o Paraguai tenha também sua Casa da Cultura Paraguaia no Brasil. Também estamos pedindo isso, porque, como falei, o núcleo cultural não tem um suporte, não tem nada. Somos os 3 e mais outros paraguaios que apoiam a iniciativa, mas muito mais não podemos fazer. Aí queremos a Casa da Cultura Paraguaia para também procurar melhorar a imagem que o Paraguai tem aqui no Brasil. Sentimos essa necessidade de poder lavar, de poder limpar um pouquinho o rosto do Paraguai, de nossa pátria. Não queremos que fiquem com essa má imagem. Sabemos que estamos lutando com muitos poderes, mas achamos que uma presença que possa possibilitar a vinda de muitos intelectuais paraguaios, que possa possibilitar a presença de artistas paraguaios, por que não de jornalistas paraguaios, claro, que tenha mais integração. A chipa, que é um alimento netamente paraguaio, é comercializado em Mato Grosso do Sul como um alimento de Mato Grosso do Sul. Eles não falam que é originário do Paraguai. Então, explica o que é chipa, tem muita complicação. É um primo do pão de queijo. É mais gostoso? Agora, então, é diferente. Agora, uma coisa que encanta, os brasileiros se interessam por cultura, né? É a língua. Guarani. Sim. Vocês preservam o Guarani, que é um negócio fantástico, né? Quando fui lá também fiquei impactado a primeira vez, de saber que as pessoas ainda estudam Guarani, né? E o Brasil, que também tem origem indígena, abandonou, né, a não ser nas universidades para estudos assim para poucos, as línguas indígenas, as línguas originárias daqui do Brasil. Deixamos de lado, esquecemos a origem nossa. E vocês preservam. Isso é um negócio maravilhoso que eu acho que vocês deviam também divulgar para mudar essa imagem do Paraguai. Mostrar que vocês têm uma língua também preservada, que muitos estudiosos brasileiros ficam de boca aberta quando vão lá e falam, os caras estudam, falam Guarani, eles preservaram isso, o Brasil acabou com tudo. É nossa arma secreta. Nossa seleção de futebol, por exemplo, nas camisas deles sempre levam um letra
lema, uma frase de trás, Nhameé, coração bareté, Nhandé, Nhandem bareté, Yajá, que recê, Paraguai, Orero e Catu, frases assim. Traduzindo. Por favor. Eu falei que é uma arma secreta. Não posso. Nos treinos, até nos jogos, né? Fala assim que temos que dar todo de nós no jogo, né? Vamos entrar com toda a nossa força para vencer. Frases sempre de incentivo. Estimulando, né? Estimulantes. Então, sempre falam assim, que quando o paraguaio fala com o coração, fala em Guarani. Nós estamos conversando aqui com a jornalista Nancy Areco, do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT. Nancy, quer dizer que o povo paraguaio tem o orgulho da língua guarani? O Guarani é um orgulho paraguaio, é uma identidade. Para nós falar Guarani não é ser menos que outros. O Guarani não é uma língua inferior ao inglês, por exemplo. E o paraguaio também não só fala castelhano Guarani, um paraguaio pode falar 5 idiomas, não por falar Guarani que fica atrofiado o cérebro dele. Em relação ao trabalho que vocês fazem junto aos meios de comunicação, quando é que vocês atuam? Sim. A gente percebeu, nós somos parte também de uma colônia latina aqui dentro do estado de São Paulo, onde temos muitos amigos peruanos, colombianos, equatorianos, e pudimos observar que o problema aqui não é com eles, é com o Paraguai. O Paraguai mesmo virou piada e virou tema de preconceito de qualquer tipo de burla, ou do que seja. Nancy, só para você não ficar sozinha, na Europa, quando o bandido foge da Europa, ele vai para o Brasil. Então, só para você não ficar tão triste. Não, nós também sofremos. Nós também sofremos. Quando vem um bandido e fala, você vai roubar, para onde você vai? Brasil. Exatamente. Então é Brasil também. Nós também sofremos internacionalmente. Imagina, meu marido é brasileiro me comenta e eu sei também. Só queria ressaltar assim, nós entendemos dos europeus, dos americanos, entendemos como eles são, não entendemos do Brasil, não entendemos por que aqui o Brasil faz coisas com o Paraguai, que critica, que o brasileiro também fazem isso com ele na Europa e nos Estados Unidos. E por que fazem com o paraguaio? Você já explicou toda essa questão histórica, política, então, não é isso? Então, é importante. O que eu queria falar aqui é que nós enxergamos que o Brasil faz com o Paraguai o que os europeus e os americanos fazem com o Brasil. Nós entendemos isso, não achamos justo, então começamos a entrar em contato com a mídia brasileira, começamos a pegar muitos casos de preconceitos institucionalizados, porque uma coisa é que você ouve que o povo fala e outra coisa é que fica escrito, você olha num jornal uma manchete, você ouve uma notícia em um noticiário muito importante daqui. Então, passamos a entender que o preconceito, a discriminação e até o racismo contra o Paraguai aqui está institucionalizado. Passamos a pegar um assessoramento com um jurista, com um advogado que nos falou que nós perfeitamente estamos dentro daquela lei de preconceito racial que rige aqui no Brasil. Dá alguns exemplos, Nancy. Tem muitos assim, Marilu, sabe? As novelas, tem, por exemplo, um TV, porque graças a Deus corrigiu, depois que a gente entrou em contato com ele, uma personagem que se fazia chamar Luciana do Paraguai. E ela passava a dizer que tudo que era falso era do Paraguai e a imitar a uma condutora muito famosa daqui, ia aos lugares e falava, nossa, isso vem do meu país, e começava assim a chacotar mesmo nossa nacionalidade, né? Que emissora? Rede TV. E que passou? Que o personagem ele é um bom autor, ninguém duvida disso, né? E nós queremos que siga cosechando éxitos, que vá para cima, só que não queremos que o nome do Paraguai fique ligado a isso. Não só por uma questão de dignidade, sino também porque as estatísticas indicam que o Brasil, a partir do ano 2002, uma agência, um instituto importante disso,
passou a considerar o Brasil o principal país falsificador do mundo. É aqui onde se faz isso. Então, nós passamos a informar isso para eles e tal, e a emissora, graças a Deus, mudou de show, por exemplo, e começou a se chamar Luciana Cover, a partir de agora. Ah, muito bem, isso é uma vitória. Em relação também às guarânias, né? A fronteira ali eu acho que influência muito grande. Mato Grosso do Sul, como foi Paraguaia, né? A gente perdeu isso aí com a guerra da Tríplice Aliança. Ficaram todas as nossas costumes aí. Você pode ir lá e você vai comer a sopa paraguaia, por exemplo. Que não é sopa. Então, sopa paraguaia que não é sopa. Eu falo assim, nenhum crime é perfeito, né? Ficaram as provas. E aí você vai tomar tererê também com eles. Exato. Toda uma influência da fronteira, né? Que ficou. Fala como é que é a sopa paraguaia. A sopa paraguaia é um bolo salgado, sólido. É sólida? É sólida, é sólida. Então, é a única sopa do mundo que é sólida. Tá vendo como nós também temos nossas características únicas. Para não ficar que é de milho. Eu acho que a cultura é o melhor caminho, né? Se é que você me permite esse comentário. E aí o governo tem que ajudar, o governo paraguaio e o brasileiro também, para que haja essa troca de figurinhas, essa integração, para que mude, né? Vocês têm um trabalho dificílimo, hein? Vamos falar a verdade. Uma missão, né? Incrível. Se eu tivesse no seu lugar, estaria, né? Tem muita coisa para fazer, mas dá para fazer via cultural. Eu acho que e o governo Lugo tem que começar a ajudar também, né? De alguma forma. É verdade. Por favor, né? O governo progressista, se tá se acha progressista, ele tem que enxergar e tomar uma questão da imagem do Paraguai como uma questão de Estado. Eu vejo que tem um governo, que o governo Lula, o governo atual, está sendo sensível com toda essa situação. Eles têm enxergado essa história de que eu estou falando, eles sabem de que eu estou falando, e eu vejo que eles têm sim uma mirada diferente para o Paraguai. Uma mirada assim como falar, nós sabemos, entendemos e queremos ajudar a que isso mude. Então, eu acho que o governo do Paraguai sabe disso, conta com esse apoio, e tem que aproveitar de fortalecer o quanto mais possível todas as coisas que favoreçam a uma mirada positiva ao Paraguai. Tudo isso que a gente está comentando aqui, existe material, por exemplo, documentários, filmes, livros, que a gente possa fazer, e nós podemos colaborar de alguma forma, numa integração, seminários sobre isso, ou uma roda de filmes sobre essas temáticas todas, desde a Guerra do Paraguai até essa questão do preconceito, da má imagem do Paraguai, para a gente poder conhecer melhor o Paraguai, mesmo estando no Brasil, não podendo ir ao Paraguai? Assim, vou simplificar. O Paraguai tem tudo, o mesmo que o Brasil tem. As coisas do Paraguai não chegam aqui, mas tem tudo. Tem bons atores, também no Paraguai já se está produzindo novelas, temos bons cantantes, temos literatura, a gente tem um ganhador, o principal prêmio da literatura de habla hispana, de Cervantes, o Roa Bastos, por exemplo, né? Nobel de Literatura, né? Temos muitos artistas, não chega aqui. É isso que é a questão. Então, o núcleo pretende também ser uma ponte. Freitar isso. Traduzir, uma ponte da amizade. Não é assim. Bom, então a gente vai agradecendo aqui a Nancy Areco, que é integrante do Núcleo Cultural Guarani Paraguai, TET. TET é? Verdadeiro. TET é uma palavra guarani. Como nosso grupo já nasceu no Brasil, nós quisemos responder um pouquinho àquela fama toda do Paraguai falsificado. Então, nós passamos a chamar Paraguai TET, dando a entender de que o Paraguai é um país verdadeiro. Vocês têm algum site, algum blog? Nós temos um blog na internet com Paraguai TET. Acho que o pessoal pode achar a gente no Google. TET com 2 Es e o TE no final. TET. Isso. Tá ok, então, Nancy. Muito obrigada, um abraço. Eu que agradeço o convite. Realmente precisamos de mais mídias que tenham uma sensibilidade latino-americana. O Brasil, lamentavelmente, sempre enxergou os Estados Unidos como principal país. Não achamos ruim, de jeito nenhum, mas o que sim também sentimos é que sempre está de costas aos outros países como Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Chile, Uruguai.
menos a Argentina, que é um sócio poderoso e com quem sempre procura estar muito bem, né? Mas nós, os mais pequenos, os mais pobres, provavelmente, sempre somos meio invisíveis aqui no Brasil. Então, agradeço muito vocês e que muitos mais possam divulgar nossa América Latina, que é muito linda e muito rica. Muito obrigada, Nancy. Um abraço. Obrigado. Conversamos com a jornalista Nancy Areco, do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TET.